versículo 24, nos mostra um saduceu interrogando a Jesus. E o interessante é que este homem, ele usa a lei de Moisés, e por que não dizer a lei do levirato, que você já conhece, pois eu já postei um vídeo aqui explicando a questão de suscitar descendência, de o esposo morrer e deixar a viúva sem filhos, e os seus irmãos terem, por lei, que casar com ela para gerar filhos, e o filho que nascia era respeitado, considerado como filho do falecido. Já gastei um tempo aqui explicando essa questão. E o saduceu faz uma pergunta para Jesus, interroga dizendo que a viúva, não é, tinha 7 cunhados, o esposo morre e deixa 7 irmãos. E Jesus escuta atentamente e ele vai explicando que os irmãos vão morrendo e, por fim, a esposa morre, a viúva morre. E ele pergunta, Jesus pregava muito, né, sobre a ressurreição dos mortos. Se você ler João capítulo 11, você vai ver Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então Jesus pregava e ensinava que um dia os mortos vão ressuscitar para prestar conta a Deus. Daniel 12:2 está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra, aqueles que já estão sepultados, eles vão um dia comparecer perante Deus, né, para prestar contas para Deus. Então Jesus pregava muito acerca da ressurreição dos mortos. E os fariseus perguntam: na ressurreição dos mortos, qual destes, né, no plural, desses irmãos ou desses maridos, será o esposo dela lá na eternidade, lá no céu, né? Então, Jesus, conhecendo o coração dos saduceus, sabendo qual era a verdadeira intenção deles ao interrogar Jesus, até porque nós sabemos que o surgimento, não é, deste grupo traz algumas controvérsias, pois a origem dos saduceus, na verdade, ela é meio que desconhecida. Algumas linhas teológicas acreditam que deve ter surgido lá com Zadok, um sacerdote lá do período do rei Davi, porém outros creem que este grupo era um grupo mais inclinado na questão sacerdotal, aristocrática, e sendo um grupo fechado, né? Um grupo resumido entre eles mesmo, e não fazia questão daquilo que os fariseus buscavam, né? Aplausos, reconhecimento, fama, mostrar para as pessoas que eles estavam fazendo, serem reconhecidos. Os saduceus, na verdade, não almejavam isso, era um grupo diferenciado. Porém, vale deixar claro que era um grupo composto por homens educados, de poder aquisitivo elevado, na época eram ricos, não é? E de boa posição social. Em geral, tinham crenças diferenciadas, opostas às crenças dos fariseus. Eles acreditavam de maneira totalmente diferente, mas o que eles acreditavam, irmão bispo, e o que eles não acreditavam. Os saduceus, na verdade, eles negavam a ressurreição, o juízo futuro. Eles acreditavam que a alma morria junto com o corpo, negavam, na verdade, a imortalidade, negavam a existência dos anjos, dos espíritos, acreditava que Deus não se envolvia na vida dos homens de maneira literal, nítida, não. Ele negava a existência do inferno, não acreditavam que existia inferno, e só depositava a sua crença naquilo que a razão pudesse provar, né? Então, na verdade, quando os saduceus chegam diante de Cristo, usa a lei do levirato para interrogar Jesus acerca de qual seria o esposo daquela mulher, já que ela casou com 7 homens, fora o primeiro viúvo, na eternidade. Jesus usa a questão
questão da sexualidade, né? E usa a figura dos anjos, e nós entendemos que os anjos não têm sexo, né? Não existe anjo feminino nem anjo masculino. Vamos ler o texto? O 29 diz assim, a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Jesus está explicando que depois da morte não tem esposo, esposa, casal, casamento, relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Jesus está explicando para o saduceu que lá na eternidade nós teremos um corpo glorioso, transformado. Ele usa a figura dos anjos para mostrar como será o corpo do ser humano na eternidade. Será igual ao corpo dos anjos, um corpo transformado, espiritual. Acerca da ressurreição dos mortos, não tem de livro o que Deus nos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. O que você entende aqui, entre várias interpretações, é que independente do ser humano estar vivo ou morto, Deus continua sendo Deus. Se um crente morre, um cristão morre, Deus continua sendo Deus daquele cristão. Porque para Deus, independente de estar vivo ou estar morto, Deus conhece a pessoa, sabe quem é a pessoa. Deus é o Deus de Abraão, que já está morto há muito tempo, de Isaac e de Jacó, Deus de vivo. Ou seja, para Deus, para que você entenda melhor, para Deus Abraão está vivo, para Deus Isaac ainda está vivo, para Deus Jacó ainda está vivo. Deu para entender aí a malícia do saduceu? Deu para entender a malandragem do saduceu querendo pegar Jesus usando a lei de Moisés? Que Deus em Cristo esclareça e te ensine de uma maneira muito mais dinâmica,